O barulho não foi de trovão, foi de madeira rachando. Rosana sentiu a tábua do barracão ceder nas suas costas, e no mesmo instante, o cheiro chegou. Quente, animal, perto demais. 1000 quilos de músculo respiravam a um palmo do rosto dela. A poeira subia em cortina, dourada na luz da manhã, e por dentro daquela cortina, 2 chifros longos e curvos balançavam devagar, como se tivessem todo o tempo do mundo. Rosana tinha 28 anos. Era dona de tudo aquilo que a vista alcançava. Não se aproxime de mim. Por favor. Mo. Fique parado. Mo. E mesmo assim, não conseguiu fazer a única coisa que importava naquele segundo: gritar. A garganta travou. Saiu só um fiapo de ar. O touro abaixou a cabeça malhada de preto e branco, pesada como uma bigorna, foi descendo até ficar na altura do peito dela. E Rosana pensou, com uma calma esquisita que não combinava nada com o terror nas pernas, que era assim que ia terminar. Encurralada no chão batido da própria fazenda, de botas brancas, sujas de barro, camisa xadrez amarrada na cintura, as costas prensadas contra a parede de tábua cinzenta, uma das mãos abertas na madeira, como quem tenta empurrar um muro para trás. Ia terminar ali, sem que ninguém naquele lugar soubesse que ela ainda estava viva lá dentro. O que Rosana não viu, do outro lado da porteira, foi o homem magro que largou o balde de ração no chão sem fazer barulho. Eu vou te contar a história da Rosana, do peão que ninguém conhecia e de um touro malhado chamado Marajá. Mas para você entender o tamanho do que aconteceu naquele curral, eu preciso te levar um pouco para trás. 8 meses para trás. A fazenda Santa Brígida fica perto de Ribas do Rio Pardo, lá no Mato Grosso do Sul, num pedaço de chão onde o cerrado vira pasto, e o pasto não tem fim. Era do velho Onofre. Seu Onofre Albuquerque, um homem de mão grossa e pouca conversa, que passou a vida inteira erguendo aquilo cabeça por cabeça, cerca por cerca. E foi naquele chão mesmo que ele morreu. Um enfarte fulminante, embaixo de um angico velho, num fim de tarde de sexta-feira. Caiu sentado, com o chapéu no colo, como quem só tinha parado para descansar. Os peões acharam ele já frio quando o sol baixou. A filha dele chegou para o enterro vinda de Campo Grande. Rosana cresceu na cidade, estudou na cidade, formou-se em administração na cidade e da fazenda do pai, ela só guardava lembrança de criança e um cheiro de poeira que ela aprendeu a não gostar. Voltou para o velório de preto, de salto, e foi embora no dia seguinte. Só voltou de novo 8 meses depois. E voltou com um único objetivo na cabeça: vender. Porque herdar fazenda não é só herdar terra, meu amigo. É herdar dívida. É herdar inventário, imposto, parcela atrasada, financiamento de trator que ninguém terminou de pagar. E apareceu na vida da Rosana uma empresa grande, dessas que compram fazenda do mesmo jeito que a gente compra pão na padaria. Aurora Agro, o nome. Um fundo de consolidação pecuária. Eles ofereceram um valor que pagava todas as dívidas do espólio e ainda sobrava um bom dinheiro para ela. O homem que cuidava dos papéis, um tal de Dr. Heitor, advogado de terno mesmo no calor de 40 graus, repetia a mesma frase em toda reunião. Sentimentalismo não fecha balanço, Rosana. Sim, entendo. A assinatura estava marcada para o fim do mês. E quando a Aurora assumisse, eles iam mecanizar tudo. Drone, sensor, trator com piloto automático, confinamento informatizado. E os 30 e poucos peões da Santa Brígida, aqueles homens que conheciam cada grota e cada aguada daquele chão, iam todos ser dispensados, mandados embora, cada um para o seu canto, com a carteira assinada e a vida desmontada. Para Rosana, naquela altura, eles não eram nem rosto. Eram linha numa planilha, custo de folha, 32 nomes que iam virar uma economia bonita no relatório que ela ia mandar para o Dr. Heitor. Eu vou te confessar uma coisa,
Na minha vida de estrada, eu conheci muita gente assim. Não é gente ruim. A Rosana não era ruim. É só gente que aprendeu a olhar para o mundo de cima, de longe, pela janela de um escritório com ar-condicionado, e que nunca precisou descer e pisar descalço no barro para saber quanto pesa o dia de um homem. Ela ia descobrir esse peso, mas ainda não. Foi numa terça de manhã que ela desceu até o curral. Não desceu por gosto, desceu por obrigação. A Aurora tinha pedido um laudo do plantel, fotografia de cada animal de valor, para fechar a avaliação da venda. E o orgulho da Santa Brígida, o que dava mais valor àquele rebanho todo, era um reprodutor. Um touro que o velho Onofre criou e nunca quis leiloar por dinheiro nenhum. O Marajá. Rosana mal sabia o nome do bicho. Ela tinha visto ele 2, 3 vezes, de longe, e achava só que era um touro grande e bonito, dessas pelagens malhadas que parecem pintadas a dedo, preto escorrendo no branco. O que ela não sabia era que, naquela manhã, uma porteira do brete tinha ficado mal trancada. Um descuido, uma tramela que não correu até o fim, e o Marajá, que devia estar contido, estava solto. Andando solto num curral, onde uma mulher de cidade entrou de celular na mão, distraída, procurando o melhor ângulo para a foto. Foi questão de segundos. O bicho a sentiu antes de ela sentir o bicho. Bufou, girou aquela tonelada de corpo com uma leveza que assusta. E quando Rosana levantou os olhos do celular, ele já vinha. Ela correu para trás, bateu nas costas na parede do barracão, a tábua estalou e acabou exatamente onde a nossa história começou. Encurralada, sem voz, com a cabeça do Marajá descendo na altura do peito dela. E foi aí que o homem magro largou o balde. Ele não entrou correndo, não gritou. Gritar, num momento desses, é o pior que existe. E ele sabia. Ele tirou o chapéu de palha surrado da cabeça, devagar, como quem tira o chapéu numa igreja. Pôs o chapéu de lado e começou a andar em direção ao touro com passos curtos, a mão erguida, falando baixinho, num sotaque arrastado de sertão que ninguém ali entendia direito. Ó, eu aqui. Ó, o Marajá parou. Aquela montanha de músculo, que um segundo antes era pura fúria, hesitou. As orelhas se mexeram. A cabeça subiu um pouco e o bicho virou o olho preto e molhado na direção da voz. Era uma voz que ele conhecia. Uma voz que mexia com alguma coisa muito funda dentro dele. Mais funda que o instinto. Mais antiga que o medo. Ó, eu aqui. Vem, vem. Recua, meu filho. Recua. E o touro recuou. Um passo. 2. 3 passos para trás, dando a Rosana o palmo de espaço que ela precisava. O homem não perdeu o segundo. Avançou de lado, num giro rápido. Pegou ela pelo braço e jogou ela por cima da cerca quebrada, com uma força que não combinava com aquele corpo magro. E pulou atrás dela. Os dois caíram do outro lado, na terra, ofegantes, sujos de poeira e de esterco, vivos. Rosana ficou um tempo só respirando, o peito subindo e descendo rápido, o coração batendo na garganta, as botas brancas marrons de barro, o cabelo loiro grudado no rosto suado. Quando ela conseguiu virar a cabeça, viu o homem ao lado dela, sentado no chão, recolocando o chapéu surrado, calmo, como se nada tivesse acontecido. Um homem moreno, queimado de sol, magro, a barba por fazer, a camisa de manga comprida desbotada de tanto sol e tanta lavagem. E ela fez a pergunta mais absurda que uma patroa pode fazer para quem acabou de salvar a vida dela. Qual o seu nome? Josenildo. Não tinha mágoa no olhar dele, não tinha cobrança. Tinha quase um espanto, como se ele mesmo se surpreendesse de alguém ali querer saber. Ele baixou os olhos para o chão um instante. Depois, respondeu, baixinho. Josenildo, sinhá. Josenildo da Silva. Aquele homem trabalhava na Santa Brígida havia 3 anos
e a dona da fazenda nunca tinha sabido o nome dele. Para a folha de pagamento, ele era peão 14, um número, mais uma linha de custo na planilha que a Aurora Agro ia apagar no fim do mês. Mas o que a Rosana ainda não imaginava, sentada ali no barro, é que aquele homem magro que acabava de salvar a vida dela não tinha acalmado o Marajá por sorte, nem por coragem. Ele tinha acalmado aquele touro porque, 7 anos atrás, antes de a Rosana sequer pensar em voltar para o campo, foi ele quem criou aquele bicho, no cocho, na mamadeira, bezerro órfão. E essa era só a primeira de muitas camadas que aquela terça-feira ia descascar, cada uma delas mudando o tamanho de uma dívida que não se paga com dinheiro. Rosana voltou para a sede daquela terça-feira mancando, com um arranhão fundo no braço e a vida virada do avesso. Tomou banho, sentou na varanda e ficou olhando o curral lá embaixo, longe, onde dava para ver a forma branca e malhada do Marajá pastando manso, como se nunca tivesse feito mal a uma mosca. E ela pensava no homem, no tal de Josenildo, na maneira como ele andou em direção àquela montanha de fúria, sem uma arma, sem um cajado, sem nada, só com a voz e o chapéu na mão. Foi por isso que ela começou a perguntar. E o que ela descobriu veio em camadas, meu amigo. Cada camada mais pesada que a outra. A primeira camada quem contou foi o Tião, o capataz velho, um dos poucos que tinham conhecido o seu Onofre de perto. Ele tirou o cigarro de palha da boca, olhou para Rosana com aquele olhar de quem sabe das coisas e disse que o Josenildo não tinha acalmado o Marajá por sorte nenhuma. Foi ele quem criou aquele touro. 7 anos atrás, a mãe do Marajá morreu de parto difícil e o bezerro ficou órfão, fraquinho, sem ninguém para dar conta. Quem pegou o bicho foi o Josenildo. Deu mamadeira de madrugada. Esquentou o leite no fogão da casa de peão. Dormiu no curral nas noites frias para cobrir o bezerro com saco de estopa. O Marajá cresceu reconhecendo aquela voz como o filho reconhece a voz do pai. E o velho Onofre, que não dava intimidade a quase ninguém, deixava só o Josenildo chegar perto do reprodutor mais valioso da fazenda. Esse cabra tem mão pro bicho bravo, o seu Onofre dizia. Rosana nunca tinha ouvido essa frase. Ela mal sabia que o pai descia até o curral. A segunda camada doeu mais. Rosana descobriu, perguntando aqui e ali com jeito, que o Josenildo mandava quase todo o salário dele para Pernambuco, para Serra Talhada, no sertão. E lá, na casa da mãe dele, morava um menino, Davi, 6 anos, filho do Josenildo. A mulher dele, a mãe do Davi, tinha morrido no parto. Do mesmo jeito que a mãe do Marajá. Talvez por isso, aquele homem entendesse de orfandade melhor que ninguém. Talvez por isso ele tivesse pegado aquele bezerro no colo 7 anos atrás, porque ele sabia o que era ficar sem mãe no começo da vida. O Josenildo tinha vindo do sertão para o centro-oeste atrás de salário de peão de confinamento, que paga melhor. E fez uma promessa para si mesmo: juntar o suficiente para construir um teto, buscar o filho e criar o menino perto dele. Em 3 anos, não tinha conseguido. Mandava o dinheiro, mas o dinheiro escorria. Remédio da mãe idosa, conta de luz, uma reforma no telhado da casa lá do sertão. O teto para ele e para o Davi nunca vinha. E o menino crescia do outro lado do Brasil, vendo o pai uma vez por ano, no máximo, quando dava. Eu preciso parar a história aqui um instante, porque essa parte mexe comigo. Eu já fui esse homem. Não igual, mas parecido. Eu passei anos na estrada, longe de casa, mandando o dinheiro pela frente e ficando para trás. E tem uma dor específica nisso que pouca gente entende. É a dor de trabalhar a vida inteira por gente que você quase não vê crescer, de ser pai por bilhete, por foto, por recado mandado no rádio. Na minha humilde opinião, não existe peso maior para um homem do que esse. Amar de longe e não poder chegar perto. O Josenildo carregava esse peso calado,
todo santo dia, enquanto cuidava do touro dos outros. E ninguém na sede sabia. Para eles, ele era o peão 14, um número numa folha. Te digo com toda sinceridade, o mundo está cheio de Josenildos, e a gente passa por eles na estrada sem nem aprender o nome. Pensa nisso depois. Mas agora, deixa eu voltar para a história, porque ela ainda vai virar. Rosana ficou sabendo de tudo isso aos poucos, e cada pedaço ia apertando alguma coisa dentro dela que ela não sabia nomear. Não era amor, não era pena, era outra coisa. Era a sensação incômoda de que ela estava prestes a vender um mundo inteiro de gente e de bicho sem nunca ter olhado direito para ele. E foi mexendo nos papéis do inventário, preparando justamente a documentação da venda, que ela encontrou a terceira camada. A que virou tudo de cabeça para baixo. Era um caderno. Um caderno de capa preta, gasta, de campo. Não era diário. Era um caderno de cálculo, dessas anotações que fazendeiro velho faz. Quanto de pasto em cada piquete, data de vacina, controle de monta, qual touro cobriu qual vaca. A letra do seu Onofre, firme nas primeiras páginas, ia ficando trêmula no fim, conforme o velho ia ficando cansado, conforme o coração dele já avisava que estava perto. E na última página escrita, na última anotação que aquele homem fez na vida, com a letra bamba de quem segurava a caneta com esforço, estava escrito assim: regularizar a casa da grota pro Josenildo, trazer o menino dele de Pernambuco, falar com o cartório segunda. A data era de uma quarta-feira, 3 dias antes do infarte. Rosana sentou no chão do escritório com o caderno na mão e leu aquilo 1, 2, 10 vezes. O velho Onofre tinha decidido. Antes de morrer, ele tinha tomado uma decisão. Ia dar ao Josenildo, o homem que criou o touro órfão, a casa da grota, uma sede velha de meeiro à beira de uma nascente, um pedaço de chão de verdade. E ia pagar para trazer o menino Davi do sertão. Ia juntar aquele pai e aquele filho debaixo do mesmo teto. Tinha até marcado de ir ao cartório na segunda-feira, mas o velho morreu na sexta, 2 dias antes. Nunca foi ao cartório. A vontade dele ficou ali, presa naquela letra trêmula, esperando alguém ler. E Rosana entendeu naquele instante que a venda da fazenda não ia só demitir um funcionário. Ela ia enterrar de vez a última vontade do próprio pai. Ia apagar do mapa um homem que ela só conheceu porque ele andou desarmado em direção a 1000 quilos de fúria para salvar a vida dela. A Aurora Agro ia botar o Josenildo num ônibus de volta para o sertão, com a carteira assinada e a vida desmontada. E ninguém nunca ia saber que o seu Onofre tinha prometido outra coisa para ele. O conflito da Rosana deixou de ser vender ou não vender. Virou outra pergunta, muito mais difícil. Que tipo de gente eu sou? E que tipo de gente era o meu pai? Esse homem que eu mal conheci, que escondia no fim de um caderno de pasto a decisão mais bonita da vida dele. Agora, deixa eu te contar uma coisa sobre o bicho que está no centro dessa história. Porque para entender o tamanho do que o seu Onofre confiou ao Josenildo, você precisa entender o que é um touro como o Marajá. O Nelore, essa raça branca de orelha caída e cupim alto que a gente vê em qualquer estrada do interior do Brasil, é o gado mais comum do país. Estima-se que o Brasil tem um rebanho de mais de 200 milhões de bovinos e cerca de 80% do gado de corte é Nelore ou anelorado, o que dá mais de 100 milhões de cabeças. Você vê esse bicho e nem repara. Mas ele não nasceu aqui. O Nelore veio da Índia, onde recebeu o nome do distrito de Nelore, no estado de Andhra Pradesh. Os primeiros chegaram ao Brasil lá pelo fim do século XVIII e se adaptaram tão bem ao nosso calor que hoje são a cara da pecuária brasileira. Aquele calombo nas costas, o cupim, a corcova alta sobre os ombros, junto com a pele solta e a pelagem branca, faz parte do que dá ao Nelore essa tolerância danada ao calor. Beef Point Plus 2. Mas tem uma coisa nesse bicho que é um paradoxo.
E é aí que mora o nó da nossa história. O boi comum, aquele que vai para o açougue, vale uns poucos milhares de reais. Já a genética dessa mesma raça pode valer uma fortuna que não cabe na cabeça da gente. Uma vaca Nelore, chamada Viatina 19, foi avaliada em 21 milhões de reais e entrou para o Guinness World Records como a fêmea bovina mais cara do mundo. Os criadores compraram só um terço dela por quase 7 milhões de reais. E dizem que o valor todo vem da genética, considerada de altíssima qualidade. Com fertilização in vitro, calcula-se que essa única vaca já tenha entre 50 e 60 filhos, e ela nem chegou à maturidade plena. Para você ter ideia, só num ano, a genética dela rendeu mais de 11 milhões de reais, e uma filha chega a ser vendida por 1 milhão ou mais. Beijo Agropecuária, Plus 3. E é exatamente nesse ponto que o perigo aparece. O Nelore tem fama de manso, de dócil, e na maioria das vezes ele é mesmo. O bezerro nasce, cresce e se desenvolve com uma rusticidade impressionante. Horas depois de nascer, já está de pé junto do rebanho. Mas um touro reprodutor de 1000 quilos, que vale o que vale, e que de repente se sente acuado, encurralado, deixa de ser estatística e vira força da natureza. Não existe peão experiente que entre num curral fechado com um desses sem sentir um frio na espinha. Quase nenhum. E o Marajá não era só um touro qualquer. Era o reprodutor que o seu Onofre nunca quis leiloar por dinheiro nenhum. O orgulho secreto da Santa Brígida. A genética que dava valor a todo o rebanho. Um patrimônio que respirava. Uma fortuna de chifre e músculo, que só um homem no mundo inteiro conseguia chegar perto e fazer recuar com uma palavra mansa. Beef Point. Esse homem era o peão 14. Era o Josenildo. E o velho Onofre sabia o valor dele. Sabia tão bem que decidiu, antes de morrer, dar a ele uma casa e o filho de volta. Agora pensa comigo. De um lado, a planilha da Aurora Agro, que enxergava o Marajá como um ativo de 1 milhão, e o Josenildo como uma linha de custo de salário mínimo. Do outro, o velho Onofre, que enxergava no Josenildo o único homem capaz de guardar aquele patrimônio vivo e quis pagar a esse homem com a única coisa que tem valor de verdade: um teto e a família junta. Duas maneiras de olhar para o mesmo homem. E a Rosana, com o caderno na mão, no meio das duas, tendo que escolher de que lado ela ia ficar. Ela quase escolheu errado. Eu preciso ser honesto com você sobre isso. Porque a Rosana não virou mocinha de novela da noite pro dia. Ela brigou, mas brigou com ela mesma primeiro. Certo? E fazer o que é certo existe um abismo. E esse abismo chama dinheiro. Ela pegou o caderno do pai, foi até o escritório e marcou uma reunião com o doutor Heitor. Ia perguntar se dava para segurar a fazenda. Só perguntar. E o homem de terno fez o que homem de terno faz melhor. Abriu uma planilha. Mostrou número por número. As dívidas do inventário. O imposto de transmissão. O financiamento do trator que o velho Onofre nunca terminou de pagar. A folha dos 32 peões, mês a mês. O custo da ração na seca. E no fim de tudo, com a calma de quem já sabia a resposta antes de fazer a conta, Rosana. ele disse Não é a frase de sentimentalismo, sempre. é a realidade dos fatos. Realidade que não se encaixa nos números. Então os números estão errados. You need to sign. It's the best offer. Você segura essa fazenda e em 3 anos você está mais endividada do que seu pai estava. A Aurora paga tudo e ainda te deixa livre? Pensa com a cabeça, não com o peito. E o pior é que ele tinha razão na matemática. Segurar a Santa Brígida significava anos de aperto. Capinar dívida que nem se capina mato. Aprender do zero um ofício que ela sempre desprezou. Levantar antes do sol, sujar a bota, errar muito antes de acertar uma vez. O doutor Heitor empurrou a proposta de venda por cima da mesa, com a caneta em cima, e a Rosana pegou a caneta. Eu sei o que é uma noite dessas. Já passei mais de uma, virado na cama, fazendo conta no escuro,
pesando o que o coração quer contra o que a vida cobra. E te digo, o dinheiro tem uma voz muito convincente quando a gente está cansado. Ele sussurra que ser prático é ser inteligente, que desistir é ser maduro, que ir embora é ser livre. A Rosana ouviu essa voz a noite inteira. E de manhã, ela ainda não tinha assinado, mas estava quase. A caneta estava do lado do papel. Faltava só a mão parar de tremer. O que fez a mão dela parar não foi o amor. Não foi gratidão romântica pelo homem que salvou ela. Foi uma manhã. Uma manhã boba, comum. Dessas que mudam a vida da gente sem avisar. A Rosana acordou cedo, antes de todo mundo, com aquele peso da decisão na cabeça. E resolveu fazer uma coisa que nunca tinha feito na vida. Resolveu cuidar do bicho ela mesma. Como se, fazendo aquilo uma vez, ela pudesse provar para si que era capaz, que não precisava de Josenildo nenhum, que podia vender a fazenda de cabeça erguida porque tinha dado conta sozinha pelo menos uma vez. Ela pegou o balde de ração, foi até o curral e foi chegando perto do Marajá. O touro levantou a cabeça e mudou. Não foi como na primeira vez. Não teve fúria, teve só uma coisa pior, que é a desconfiança fria de um animal de 1000 quilos que não conhece quem chega. O Marajá bufou, bateu a pata no chão, baixou aquela cabeça malhada e foi recuando para o canto, tenso, os músculos do peito enrijecidos, o olho preso na Rosana como quem mede a distância para o ataque. Ela parou. O balde tremeu na mão dela. As pernas, aquelas mesmas pernas que tinham travado no dia do susto, começaram a tremer de novo. E dessa vez, não tinha cerca quebrada, não tinha acidente, não tinha desculpa. Era só ela, o balde, e a verdade nua na frente dela. Aquele bicho não ia deixar ela chegar perto nunca, por mais dona da fazenda que ela fosse. Por mais que o nome dela estivesse na escritura, aquele animal não obedecia a documento, obedecia a uma voz que ela não tinha. E foi quando o Josenildo apareceu na porteira. Ele viu a cena, largou o que estava fazendo e entrou devagar, com aquele jeito de sempre. Tirou o chapéu, falou baixinho: "Calma, fi. Tá tudo certo, cabra velho. Tá tudo certo." E o Marajá, que um segundo antes era pura ameaça, foi amolecendo. Afrouxou o pescoço. Chegou perto do Josenildo e enfiou a cabeçona no peito dele, mansa que nem bezerro. O homem despejou a ração no coxo, alisou a barbela do touro e só então olhou para Rosana, parada ali com o balde tremendo na mão, e perguntou, sem maldade nenhuma: "Assim tá bem?" E foi aí que a Rosana entendeu. Entendeu no corpo, não na cabeça. Entendeu no susto dos próprios joelhos. Aquilo que o pai dela tinha construído não era um ativo de planilha. Não era uma linha numa avaliação genética. Era conhecimento. Era um saber que não está em livro nenhum, que não se compra em leilão, que mora no corpo de um homem que sabe andar em direção ao medo com a voz mansa. A Aurora Agro ia comprar o Marajá pela genética de 1.000.000 e ia mandar embora, num ônibus, a única pessoa no mundo que sabia chegar perto dele. Iam comprar o cofre e jogar fora a chave. E nem saberiam o que tinham perdido. A Rosana voltou para o escritório. Pegou a proposta de venda, aquela que estava com a caneta em cima esperando a assinatura. E rasgou. Rasgou no meio. E rasgou de novo. E jogou no lixo. O doutor Heitor quase teve um troço. Falou em prejuízo, em irresponsabilidade, em arrependimento. A Rosana só disse que tinha mudado de ideia e que dali para frente ela ia aprender a fazer a conta do jeito do pai dela, que somava coisas que não cabem em planilha. Agora, presta atenção no que ela fez, porque é aqui que a história mostra a que veio. A Rosana não virou mocinha de novela, não casou com o Josenildo, não chamou ele de capataz, não fez discurso, não transformou aquilo num romance. O que ela fez foi ao mesmo tempo menor e muito maior. Ela pegou o carro, foi até a cidade e entrou no cartório que o pai dela nunca chegou a visitar. Aquele cartório que o seu Onofre tinha marcado de procurar na segunda-feira
e não pôde, porque morreu na sexta. E ela cumpriu, com as próprias mãos, a última linha que o pai escreveu com a letra trêmula. Regularizou a casa da grota, a sede velha do meeiro, à beira da nascente, no nome do Josenildo da Silva, de graça, como o velho tinha decidido. E pagou, com o pouco que tinha, a passagem do menino Davi e da avó, do sertão de Pernambuco até o Mato Grosso do Sul. A história termina numa tarde de sol baixo. Um ônibus de viação parou na estrada de chão, levantando poeira, e a porta abriu com aquele barulho de ar. Desceu uma senhora idosa, devagar, segurando a mão de um menino de 6 anos. O menino apertava os olhos contra a luz, procurando no pátio um rosto que ele mal lembrava, porque fazia tempo demais que ele só via o pai por foto. E o pátio inteiro da Santa Brígida estava ali, calado. Os outros peões, a cozinheira de avental, a Rosana, encostada na cerca, de longe, todo mundo esperando. O Josenildo deu um passo à frente, tirou o chapéu e ajoelhou na poeira, do jeito que ele ajoelhava perto do touro, baixinho, para ficar na altura do menino. E aí aconteceu a única coisa que aquele homem nunca tinha tido naquela fazenda em 3 anos. O menino soltou a mão da avó e gritou. Gritou alto, com a voz fina rasgando o silêncio do pátio, correndo de braço aberto. Painho! E pela primeira vez, de uma vez só, todo mundo ali na Santa Brígida aprendeu o nome do peão 14. Não pela folha de pagamento, pela boca do filho dele. Na minha vida toda de estrada, eu vi muita coisa. Vi gente perder fazenda, vi gente ganhar o mundo, vi boiada atravessar rio e vi homem morrer de pé. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é essa. O valor de um homem nunca está na planilha de ninguém. Está no que ele faz quando ninguém vê, na voz que ele usa para acalmar o medo, no dinheiro que ele manda para longe, sem ficar com nada para si. A Rosana não encontrou um marido naquela fazenda. Ela encontrou um lugar, encontrou um ofício e encontrou o pai que ela mal conheceu, escondido na letra trêmula de um caderno de pasto. Cada um ali ganhou a vida de volta, separados, inteiros, do seu próprio jeito. E é como as coisas boas de verdade acontecem na vida, sem alarde, no chão batido, ao pé da nascente. E ainda hoje, quando o sol baixa na Santa Brígida, dá para ver o marajá pastando manso lá no fundo do pasto. E dá para ver 2 sombras compridas no chão batido. A de um homem de chapéu e a de uma criança pequena que já anda imitando o jeito do pai de pisar na terra. Porque tem gente que o mundo nunca vê, mas o chão vê. O chão guarda o nome de quem passa todo dia por ele descalço. Foi bom demais prosear com você. Se essa história mexeu com alguma coisa aí dentro do seu peito, como mexeu no meu, faz uma coisa por esse velho aqui. Deixa o seu like, escreve nos comentários o nome de alguém que trabalha calado e que o mundo devia conhecer, e se inscreve no canal para não perder o próximo causo, que eu já tô separando um bem bonito para te contar. Se chegou até aqui, comenta a palavra boi valente, para eu saber que ficou até o fim. Depois eu vou passar lá e deixar um coraçãozinho, ok? Compartilha com aquele amigo que entende de gratidão. Cuida dos seus bichos, cuida da sua gente, e já estou deixando a próxima história para você aqui na tela final.